A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, dando início ao nosso programa O Testemunho, e hoje nós vamos falar aqui com um convidado especial que Deus preparou, já está aqui presente, mas antes eu gostaria de falar para você, sejam todos bem-vindos, acesse o nosso canal, participe conosco do podcast O Testemunho, é onde homens e mulheres de Deus estarão se assentando aqui e nós estaremos testificando da obra a qual Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vem realizando na vida de cada um. Então sejam todos bem-vindos. Eu tenho o privilégio nesta noite de receber direto da cidade do Paraná, Curitiba, né? Curitiba, o nosso amigo, pastor Wilton Branco. Seja bem-vindo, meu pastor. Fique à vontade. A honra é nossa estar aqui com vocês no podcast, o Testemunho, né? Aí também, juntamente com a organização da Vigília Vaso Escolhido, toda a equipe de vocês aqui do podcast, né? Que Deus vai continuar abençoando esse projeto, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Aqui está presente, pessoalmente, aceitou o nosso convite e hoje ele vai testemunhar. Pastor Wilton Branco, o senhor é pastor, presidente ou apenas dirige igreja lá em Curitiba? Fica à vontade, meu pastor. Eu, primeiro, como todo mundo que ama fazer a obra de Deus, a gente somos servos do Senhor para poder desempenhar o ministério, porque ter o chamado para o ministério é algo que, assim, excelente, é um privilégio, uma satisfação poder servir. Mas, por bondade e misericórdia de Deus, nós dirigimos igreja lá, em Almirante Tamandaré, distrito de Curitiba, no Paraná, onde a gente estamos ali na cidade de Almirante Tamandaré faz 3 anos, fazendo a obra do Senhor. Eu sou pastor presidente da Arca do Poder de Deus. Já saí daqui de São Paulo para o Paraná, já com o intuito, porque eu já dirigi a igreja aqui, né? E aí o Senhor, Ele criou situações, meios, para a gente estar lá. Na verdade, eu já sou pastor desde 2008. O Senhor me chamou para a obra e também pregamos pelo Brasil, vamos em 10 estados do país pregar a palavra do Senhor e sempre dividindo o tempo entre pregar e arrebanhar. E hoje o meu coração arde mais com contato com as ovelhas, cuidar da membresia dos irmãos, cuidar e ir atrás das almas. Foi sempre uma coisa que desde os meus 5 anos meu coração ardeu, me arde, entendeu? E como Paulo disse, né, na carta de Gálatas 6,17, eu trago no meu corpo as marcas desse evangelho. E como Paulo também disse, a gente está disposto a sofrer, padecer e até morrer por causa dessa obra, não pela instituição que Deus colocou na nossa mão, mas pelo reino de Deus, aonde o Senhor nos mandar e nos enviar, a gente está pronto para fazer a obra. Eita glória! Geralmente eu fico meio tímido aqui com as pessoas que eu trago, mas o homem é Bíblia, então hoje nós vamos conversar muito e fazer aqui, colocar como o centro desse testemunho, já dá para sentir aqui, pastor, a palavra de Deus. Então vamos lá. Senhor casado? Sou casado há 14 anos com a Silvia, tenho 5 filhos, Maria Eduarda, que mora aqui em Hortolândia, São Paulo, a minha filha Ana Clara também aqui, Ana Rafaela, meu filho Gustavo, tanta tribo assembleando, e também o Lucas, e tá vindo mais um aí, em agosto, vou ser papai de novo. Eita glória, olha aí, esse aí vai fazer igual... Abraão vai fazer gerando... Igual Abraão. Vamos fazer lá, enchendo a terra e multiplicando. Multiplicando. Não. Pastor, seja bem-vindo. Amém, para quem não sabe,
outros podem conhecer o pastor. Aqui também. Fui fundador e presidente da Ordem de Pastores e Ministros de Hortolândia, né? A gente começamos o trabalho durante a pandemia para atender as igrejas e os pastores. Muitos deles eu vi muitos chorarem porque suas igrejas estavam fechando, porque não tinha tecnologia, departamento de mídia para poder transmitir os cultos online, outros porque não tinha documentação para poder arrecadar fundos, mesmo sem ter culto. Muitas igrejas fechou. Isso sempre moveu meu coração e doeu muito ver pastores vendo suas igrejas fechando, perdendo membros, entes queridos. Muitos pastores se perderam durante a pandemia, mas dentro do que Deus ele colocou de base de conhecimento, os contatos que Deus deu, a gente tentou ajudar de uma forma o máximo possível para poder ajudar e auxiliar eles, né? E isso trouxe para a gente também, além de uma alegria de poder ajudar, trouxe também um reconhecimento. Recebi 2 moções em 2018 por fazer a vigília que a gente fazia aqui, que eu agora faço lá em Curitiba, que é a da Candeia Acesa, e 2021 por causa do trabalho feito na pandemia aqui na cidade de Hortolândia. Certo. Então, o pastor que nos dá o privilégio de estar aqui, mas o senhor nesta noite veio para contar, igual Paulo falou, escreveu na sua epístola, capítulo 1 e versículo 16, ele diz, a epístola de Paulo aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também dos não-judeus. Aí o 17 ele diz assim: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele por meio da fé é aceito por Deus. Eu vou tomar esses 2 versículos aqui como base para que nós possamos aqui interagir Sim. sobre o testemunho. Geralmente, como que é a gente viver uma vida anterior, porque eu não sei o teu testemunho, nós vamos saber agora, e para o senhor eu posso falar assim, é bastante, porque nós vamos estar nas redes sociais, o senhor contando o seu testemunho, como que acontece a priori, antes de você vir para Cristo, pastor. Um pouquinho resumido, aí depois nós entra aqui. Se o senhor se envergonha do evangelho, depois. Uhum. Mas conte aí como... Bom, a minha família é uma família muito simples, muito humilde, e a minha família, ela conheceu Jesus por intermédio de um culto ao ar livre, no ano de 1962, em Campinas. Porque minha família era tão pobre que não tinha como vir nem de avião, nem pagar passagem de ônibus para vir da Bahia para cá. Vieram lá montado nos lombos de animais, cavalos. E aí, meu avô, ele foi num culto no ar livre, na cidade de Campinas. E o pastor começou a pregar e dizer que Jesus curava, e libertava, e que salvava. E tinha a minha bisavó na época, que ela tinha o chamado bico de papagaio na coluna, e não podia andar. E meu avô estava igual Zaqueu, em cima da árvore vendo o pastor pregar. E quando acabou o culto, que o pastor estava arrumando tudo, ele foi até ele e falou: olha, você falou que tem um homem aí que cura, onde que ele está, que eu quero que vocês vão na minha casa e leve ele. Tamanha a ignorância, nunca tinha tido contato com o evangelho. E foi aí que Deus salvou a minha família. Por quê? Porque o pastor foi lá, marcou o dia, foi, orou, Jesus curou a minha bisavó, ela foi curada, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e aquela ação de Deus tomou toda a minha família. E um dado importante de dizer que o meu avô, ele salvou, meu avô, ele conseguiu alcançar 4 gerações da minha família, e ele mesmo não aceitou a Jesus. Mas ele levou 4 gerações para o altar, para a presença de Deus. E, então, a minha família aqui em Hortolândia,
ali no Jardim Santa Clara 2, quando o ônibus faz a curva ali perto da IBM, hoje tem uma horta, ali tinha uma igreja, chamada Igreja Família Dias Renovada. E minha família dirigiu muito tempo aquela obra, e na idade dos 3 anos, eu, pequeno, ganhei uma gravata, uma guitarra, e a minha avó me levava para a igreja. Meu pai era líder de jovens na Assembleia de Deus de Madureira. Meu avô é um dos fundadores da Assembleia de Deus ali no Parque Jambeira, em Campinas. Pastor Zé Pereira ainda está vivo. Um abraço, um beijo, meu avô. E minha tia era líder de jovem ali na Igreja da Madureira, em Campinas, na Barão de Parnaíba. Era líder de jovens ali dentro. Então, a minha família sempre foi envolvida. Eu nasci num berço evangélico. Só que, quando eu tinha 17 anos, os jovens têm uma mania, né? Eu estou ficando de maior, vou ser dono da minha vida, vou fazer o que eu bem entendo. Deus me batizou com 5 anos com o Espírito Santo na igreja Assembleia de Deus de Madureira, no Nova Hortolândia, aqui. Pastor era o pastor Pedro Sérgio, ele é vice-presidente hoje do campo de Madureira, na cidade de Martinho Prado. E até engraçado isso aqui, porque meu pastor, ele ainda é vivo, ele chegou um dia na igreja e falou assim: quem entrou na igreja entrou, quem chegou no horário entrou. Quem não chegou vai ficar para fora. Fecha as portas porque Deus falou: hoje eu vou batizar com o Espírito Santo e vou curar 10 pessoas de enfermidade. E ele botou toda a igreja para orar às 7 horas da noite. Quando foi 10 para as 8, Deus tomou a igreja, Jesus curou quem tinha que curar. Glória. E entre os que estavam ali para ser batizados com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí quando passaram-se os anos, minha família e minha mãe foi para a igreja presbiteriana renovada. Lá o presidente agora está lá na cidade de Maringá, no Paraná. Falei com ele tem poucos dias. Ele me batizou nas águas batismais. Eu fui membro da igreja presbiteriana renovada, fui líder de jovem na presbiteriana renovada. Era músico lá dentro também. Fiz alguns congressos já na época. Ali também no Jardim Mirante, minha igreja era no Jardim Mirante, atrás do Hospital Mário Covas. E quando foi um dia, infelizmente, o diabo me seduziu com propostas, né? E eu tinha um sonho. O primeiro sonho que Deus realizou foi: eu queria aprender a tocar violão, mas queria aprender a tocar bem. E Deus colocou pessoas dentro da igreja para ajudar. Naquela época não tinha internet, não tinha videoaula, e tinha alguns que tinham internet, mas não era banda larga, era de escada, aquela Sim. coisa toda, aquela dificuldade, também não tinha dinheiro. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe, tenho todo orgulho de dizer, era uma administradora do lar, era uma empregada doméstica, e criou a gente com toda a dignidade, com toda a honestidade possível. E por esse motivo ela não tinha condição de pagar a internet, dar um computador. A gente tinha o que Deus provia para comer. E quando eu fiz 17 anos, como eu disse, eu fui seduzido por aquilo que o mundo mostrava. Num culto de domingo, eu falei para o meu pastor presidente, falei: pastor Carlos, eu quero oportunidade. Ele olhou assim: que oportunidade? Que oportunidade? Mas o culto já está acabando, deixa para outro dia, não tem que ser hoje. E eu disse: pastor, eu estou saindo hoje da igreja. E a culpa não é de ninguém aqui da igreja. A culpa não é do senhor, meu pastor. A culpa não é dos jovens, não é nada. É porque eu quero ir para o mundo. E eu quero provar do que o mundo tem para oferecer, porque minha vida inteira foi dentro da igreja. Eu não sei como é o mundo lá fora. Eu quero conhecer o mundo. O pastor olhou assim e falou assim: o Wilton está doido, ele está brincando, ele não está falando sério. Então, passei, pastor Vado, 7 anos no mundo, sendo cavalo do diabo, e infelizmente eu falo, eu tive que aprender um preço muito alto, o que é você deixar as coisas de Deus para abraçar os pratos de lentilhos, guisado, que
Satanás prepara. Por muitos anos eu assinei aqui na cidade de Hortolândia e largar, entrar de menor no rodeio, a presença de Deus, abandonar os dons que Deus deu, abandonar a casa do Senhor, assinei muitas vezes para poder entrar, porque a gente tinha uma empresa de segurança e a gente tinha documentação para poder conseguir liberar. Nesse tempo, enquanto os jovens se perderam ali dentro, quantas brigas eu vi, quantas pessoas conheci pessoas más, quantas pessoas se perdendo, e eu comecei para balada. Aí o diabo ele vem trazendo prato e mulherada, balada, fazer segurança em balada. Muitos aqui na cidade me conhecem. Tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro caminho, a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Cristo e abandonei. Fiz como filho pródigo e abandonei. Só que uma coisa eu tenho, não orgulho, mas eu tenho a consciência de dizer, eu sempre tive... não tinha 2 pesos, 2 medidas, mas eu sempre fui sim, sim, não, não. Quando eu saí da igreja, eu fiz diferente do que muitos fazem. Eu falei, olha, eu estou saindo porque eu quero. Certo. Eu não joguei a culpa no meu pastor, não joguei a culpa na igreja. Eu sempre falei, não vou provar do mundo e me arrependi duramente. Por quê? Como o pastor irmão falou, a gente tem que fazer essa reflexão brevemente. Deus, ele dá corda. O livro de Isaías fala que Deus coloca o anzol no nariz. Sim. E Ezequiel diz que Deus coloca o anzol no umbigo do homem. E Deus foi me dando corda. Deus me livrou de muitas ameaças de morte. Deus me livrou de ser chamado 3 vezes para entrar para a facção daqui de São Paulo. Sim. Entendeu? Conheci gente boa, conheci gente muito ruim. Fiz coisas que eu tenho vergonha hoje de dizer, entendeu? Mas que, em oportunidade, quando a gente está pregando, a gente, às vezes, quando Deus toca, a gente conta, porque o diabo destruiu depois, nesse período de 7 anos, que eu conheci minha esposa não era evangélica, né? E o diabo estava destruindo meu casamento, destruindo minha vida financeira, destruindo minha vida espiritual, tirou a minha credibilidade dentro da minha família, nos meus vizinhos, e todo mundo olhava e falava assim, não vai ter mais jeito. Ele, gente, está perdido. Mas tinha uma senhorinha, a irmã Clemência, a minha avó, e a minha mãe, a dona Silveli, a irmã Silveli, que o povo conhece, mas conhece no Santa Clara como a irmã Nena, que estava em oração. E minha esposa, mesmo sem ter um contato direto com Deus, sem ter nunca tinha aceitado a Jesus, sem ter descido as águas dos batismos, vendo a minha situação e tendo contato com a minha parentela, que é evangélica, sim, ela começou a pagar preço de oração e jejum. E ela pagou preço por mim 7 anos de oração. 7 anos. E olha, não tenho vergonha e nem tenho por que esconder. Minha mulher sofreu muito na minha mão, porque, como diz o ditado, né? O diabo não entrava em mim, não. Eu entrava no diabo, deixava ele demoniado e não queria largar dele, né? E tive experiências de livramentos materiais, né? Mas tive visões, mesmo estando desviado, de demônios, de espírito da morte, de coisas que me atormentavam. Eu não tinha paz para dormir, eu não tinha paz para nada, né? E tem um ponto que é bom também ressaltar. Mas quem Deus faz uma promessa e chama, ele pode até dar uma voltinha no Egito, ele pode até ir comer as bolotas que dão para os porcos comerem. Pode até virar, como eu sempre uso quando eu vou contar meu testemunho, o texto de Marcos 5, né? O endemoniado gadareno. Que Jesus chega em Gadá e muda a situação daquele jovem. E porque que o diabo entrou para devastar, para destruir com tudo mesmo. Imagino. E nem eu mais tinha esperança de que um dia eu voltaria a estar na casa de Deus e nem estar na presença do Senhor. E chegou um ponto que foi logo quando eu estava voltando já para a igreja, que eu estava num palco na cidade de Campinas, tocando no evento da Rádio Tupi FM, e a gente me chamaram para mim tocar violão, eu gostava de tocar sertão, modão, esse negócio, sabe? Sim. Sertanejo universitário, essas coisas. E aí, um dia, eu estava no palco, nós já estávamos para começar o show, eu comecei a sentir vergonha. E eu comecei a ouvir a voz de Deus dizendo para mim assim, ó, quando você estava na igreja, você tocava, você adorava o meu nome e você sentia algo. E hoje você realizou o seu sonho de tocar no palco de 25 metros de boca e você vai tocar e você está aqui cheio de vergonha, você está aqui quebrado, você está aqui envergonhado, sem a presença de Deus, você vai tocar e não vai sentir absolutamente nada. E aí,
um dia, alguns dias depois, me chamaram para fazer segurança, que eu ia tocar nos barzinhos e também, de vez em quando, fazer segurança. Aí me chamaram para fazer segurança no Campinas Prime Hall, atrás ali do Shopping Dom Pedro. E quem ia fazer um show naquele dia era o Edson, do Edson Hudson. Até o Iago Silva, que é filho do Edson, já esteve aqui na minha casa quando eu morava aqui em Hortolândia. E o produtor dele chamava Edu de Carvalho. Ele tinha um estúdio aqui no Jardim Everest. E hoje é pastor da Igreja Nazareno, porque o senhor já resgatou ele, já trouxe ele de volta para a presença dele também. E eu fui fazer aquele show, a segurança daquele show, particular da dupla, e o que aconteceu? Na volta, eu deixei eles em Limeira e vim para minha casa. Só que antes de ir na minha casa, eu fui numa balada sertaneja. E eu peguei 2 garrafas de Smirnoff e ia tomando. Tomei a primeira. Quando eu estava terminando a primeira, a boca amargou, parecia que tinha tomado 200 garrafas daquela. E aí eu não consegui nem tomar a segunda. E aí foi uma moça lá, dentro da balada, e perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Meu Deus. Eu olhei assim, falei, tô a mesma coisa que você, tô bebendo. E ela pegou assim, aqui não é teu lugar. Aí eu peguei, abaixei a cabeça e falei assim, eu era presbítero na igreja. E ela pegou, e eu era líder de jovem. Hoje, eu não sei, eu vi você aqui dentro na hora que você entrou. E o Espírito de Deus começou a mover no meu coração para mim e vir falar para você que aqui não é mais o teu lugar. E hoje também é o último dia que eu fiz pé aqui dentro, porque eu também vou voltar para a presença de Deus. E eu ainda demorei um tempo para voltar. Mas naquela noite, eu saí daquela balada da rua de Campinas, do Taquaral, ali de frente do Galás, onde hoje do lado tem o templo da Bola de Neve, a central dela de Campinas. Eu peguei o carro e eu vim para Hortolândia. E eu gostava de andar chutado, carro equipado, arrumado, um tio golzinho bola, eu sou filmado com xenon, aquela coisa toda que o jovem gosta, né? Sonzão, tocando sertanejo. Quando eu estava na SP-101, vindo para Hortolândia, eu senti o carro pesar, como se alguém tivesse entrado dentro do carro. Eu fiquei com medo, meu corpo arrepiou, eu ergui o som mais ainda, deixei os vidros abertos, e aí, dentro do carro, uma voz bradou no meu ouvido e disse assim, eu vou levar quem você mais ama. Meu Deus. E aí, pastor arrepiei agora, meu pastor. Forte, hein? A voz falou assim, eu vou levar quem você mais ama. E eu amo a minha mãe, inclusive tenho hospedado aqui na casa dela esses dias tudo, amo minha esposa, na época nós não tínhamos filhos ainda, mas a pessoa que eu tinha assim um apego sentimental, que eu tinha como uma segunda mãe para mim, era a mãe da minha mãe, a minha avó, a irmã Clemência, a irmã Lezinha, mais conhecida aqui em Hortolândia. E o que aconteceu? Do nada minha avó começou a adoecer, e aí passaram-se um pouco dos dias, minha avó faleceu. Antes da minha avó falecer, Deus me deu a oportunidade de voltar para a casa dele. Glória a Deus. De me arrepender dos meus pecados. Estava desacreditado, tá desacreditado. Mas voltei para a presença de Deus. E ainda tive a oportunidade de ser o segundo pastor do ministério que a gente congregava e ser pastor da minha avó, sabe? Sim. E só que o dia da morte, do sepultamento dela, foi o divisor de águas para me arrancar de vez do mundo. E aconteceu um fato. Eu fui fazer um serviço em São Paulo. E lá foi que Jesus teve um encontro comigo real. Porque, primeiro, o Senhor tirou a minha avó. Segundo, que marcou a minha vida, foi que eu estava em São Paulo, no bairro da Consolação, em São Paulo, fazendo segurança, para ganhar dinheiro alto por dia lá. E até levei meu irmão, que eu nunca tinha ido para trabalhar de segurança, aquele dia eu levei, porque eu recebi um convite para fazer segurança numa festa. E a gente foi com 2 ônibus para lá. Só que quando nós chegamos lá, não tinha festa nenhuma. Era a eleição do Sindicato de Motoristas e Cobradores de São Paulo, no ano de 2014, dia 10/7 de 2014. Nunca vou esquecer essa data. E ali foi o dia que Deus ele deu o alvará e ele também deixou uma marca no meu corpo. E quando foi 9 horas da noite, a gente não estava armado, estava paisando, não tinha contrato, nada. Colocaram nós na frente do prédio, chegaram o pessoal da oposição, não tinha como a gente vir embora, nós não tínhamos dinheiro, teria que trabalhar de qualquer jeito.
não tinha como botar para trás. Deus criou essa situação e permitiu. E aí, pastor, nós não sabemos que em cima do prédio, no forro do prédio, tinha policiais apaisando lá dentro com arma para proteger o presidente, o senhor Jorge Zal, que na época era o presidente do sindicato. E aí eles soltaram um rojão de dentro da estrutura do prédio na chapa da oposição que estava do outro lado da rua. O mais engraçado é que eu tinha acabado de voltar para Cristo e minha mulher tinha ligado. Eu sou muito brincalhão, quem me conhece e conversa comigo sabe. Minha mulher me ligou e ainda brinquei com ela. Falei assim, tô sentindo que eu vou morrer. Meu Deus. Antes deles jogarem essa bomba, esse rojão em cima da outra chapa da oposição. E eu falei, mas se eu morrer, você não vai botar ninguém no meu lugar. Atribulado, irmão. Quando sai da presença de Deus, é triste. Acredito até em reencarnação. Eu falei assim, porque se você arrumar outra pessoa, eu posso até estar no inferno, mas eu vou buscar você onde você estiver, porque você é minha e vai ser até depois da morte. E aí ela olhou pelo telefone, pegou e falou assim, toma jeito, toma vergonha na sua cara, me respeita, você me conhece, tal, tanto tempo comigo, tal. Desliguei. 10 minutos depois, pastor, soltaram a bomba. Pegou no pessoal da oposição e começou um baita de um tiroteio. E nós desarmados. Eu tentei segurar meu irmão desceu a rua correndo e foi mais perto do que eu, mais novo, mais forte, né? E eu fui tentar entrar no único lugar que tinha, porque fecharam a porta do subterrâneo. E aí, do estacionamento subterrâneo do prédio. E só tinha uma porta estreita que tinha 2 degraus para subir. Quando eu coloquei o pé no primeiro degrau da porta, que a porta já estava quase fechando, eu queria passar por ela para se proteger de qualquer forma, jogaram uma bomba feita na bola de bilhar, que explodiu nas minhas costas. Eu tenho as marcas aqui, na cabeça, eu tenho marca nas costas. Tem vídeos na internet, tem foto no Google, no YouTube também tem vídeo. E aí, quando a bomba explodiu, os meus 2 tímpanos foram perfurados. Eu fiquei surdo na hora. A cabeça abriu atrás e começou a correr sangue. E eu tive ainda que subir 2 andares, andando para tentar se proteger. Aí, resumindo, no outro dia, eu estava surdo, os amigos foram embora, o que o diabo tinha me dado, carro, um pouquinho de dinheiro, levou, tudo embora. Sim. E detalhe, isso foi numa quarta-feira. E eu tinha reconciliado no domingo, minto. No domingo eu tinha me reconciliado. Na segunda eu tinha comemorado meu aniversário. E na quarta-feira eu estava com a cabeça aberta. E aí, na quinta-feira, eu estava com a cabeça aberta, sem dinheiro. O diabo levou meu carro, levou tudo que tinha, os amigos desapareceu. Sabe, pastor, quem foi na minha casa me abraçar e me dar um ombro amigo e confortar meu coração? O pastor que eu abandonei. Meu Deus. E eu falo para vocês assim, sabe por que Deus permitiu eu passar por isso? Foi para mim aprender a dar valor nas coisas de Deus. Por quê? Porque eu podia pregar, eu prego desde meus 5 anos, eu estava lá tocando, eu tinha liberdade, tinha crédito do meu pastor para fazer tudo, mas eu troquei a palavra, a presença de Deus, o Espírito Santo, a comunhão, o cuidado do meu pastor e da igreja que eu congregava por um prato de lentilha. E o preço e as consequências vieram. E o Senhor pôs uma marca no meu corpo por causa dessa bomba que explodiu. Sim. Só que foi por causa dessa marca e dessa explosão dessa bomba que eu me firmei nos pés do Senhor. Deus, em seguida, na sexta-feira, teve um culto na casa de uma irmã no Santa Clara 2 e viu uma irmã cheia de Deus. Glória a Deus. Ela pegou, e eu estava sentado no fundo do culto da garagem da casa. E ela, com autoridade, quando ela subiu no altar para pregar, ela apontou o dedo na minha cara e falou assim: ei, jovem, assim te diz o Senhor, eu sei que teus ouvidos estão fechados, mas eles se abrem agora. Quando ela falou, já estava acostumando já a fazer leitura labial, porque eu estava surdo e eu não escutava. Sei. Mas deu para mim entender ela falar e que era comigo, porque ela estava apontando a minha direção. E quando ela falou, meus ouvidos abriram um pouco, eu consegui ouvir ela falar. E ela disse: o diabo pediu a tua vida. Eu te fiz uma promessa desde quando vocês tinham 5 anos de idade, que eu ia te levar nos 4 cantos da terra para você pregar, mas tu escolheu sair da minha presença. Só que eu não permiti que o diabo tocasse na tua alma e nem no teu espírito. Permiti tocar só na matéria. Só que, porém,
eu vou deixar um sinal na sua cabeça e nas suas costas, para toda vez que você for pentear o teu cabelo ou passar a mão na sua cabeça, você lembrar de onde eu te tirei, para nunca mais você pensar em sair da minha presença. Pastor Vado, depois daquele dia em diante, no ano de 2014, Deus moveu. Eu casei no papel com a minha esposa. Em seguida, terminei de casar. No dia 3 de julho eu casei com a minha esposa. No dia 6 eu fiz aniversário. No dia 7 de 2015, Deus abriu a minha agenda, que eu preguei 6 meses todo dia aqui na região de Hortolândia, Campinas, aqui. E Deus começou a me tratar. Deus começou a me lapidar. E aí Deus mudou a minha história. Por quê? Porque aí eu voltei para a casa do Senhor. Os pastores começaram a ver a mudança. Os meus vizinhos começaram a ver a mudança, né? Eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa, eu já era, depois, nessa época eu já era consagrado a pastor. O meu vizinho me viu encostando no carro e descendo para entrar para dentro de casa. Ele olhou para mim e falou assim: eu achei que você, quando me falaram que você tinha virado pastor, que você estava se escondendo atrás da Bíblia. E eu falei: vai roubar o dízimo e as ofertas do povo. E eu comecei a observar a tua vida. Faz 2 anos que eu te observo. Meu vizinho de parede e meia. Sim. E ele pegou e falou assim, e eu vi que realmente houve uma mudança. E ele estava bêbado nesse dia. E ele falou assim, e eu estou aqui esperando você chegar porque minha vida está toda destruída. E eu queria pedir para você, você pode orar para mim? Porque hoje eu vejo que você mudou, regenerou. Que Deus ele perdoou e que você não está se escondendo atrás da Bíblia. Ora por mim, orei por ele, Deus restaurou a vida dele e batizou, Deus reconstruiu a família dele e ele está abençoado agora lá no estado de Minas Gerais. Então, isso aqui é assim, bem por cima do que Deus fez na minha vida e no testemunho. Aí depois disso, né, passar essa fase, Deus abriu minha audição de novo. O corpo começou a expirir porque eles acharam que eu não ia sobreviver. Os fragmentos da bomba que foi no meu corpo. Minha mulher, Jesus libertou ela das legiões de demônio que ela tinha. Ela aceitou Jesus, ela desceu nas águas do batismo e aí Deus começou a trabalhar na minha vida aqui em Hortolândia. E aí, aonde tinha vergonha, o Senhor veio trazendo honra, até chegar na parte que a gente começou no começo do podcast. Vocês que estão nos assistindo, esse é o pastor Wilton Branco, que está conosco, contando o seu testemunho, a mudança a qual Deus realizou na vida dele, está realizando, porque nós somos e servimos o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós estamos na primeira parte aqui do testemunho, então vamos falando agora, atualizando o Deus de ontem, o que ele praticou, o que ele fez através da sua vida, pastor. Agora me diz uma coisa, e quando começa agora as ministrações pregando, experiências vividas com esse ministério, igual Paulo vem dizer, o inimigo, ele às vezes quer nos lançar contra a parede, querendo, às vezes, nos acusar, né? Que é uma das missões que ele tem, é ser nosso acusador. A primeira parte é impactante, pastor, do seu testemunho aí, além de Deus dar uma sobrevivência, né? Uma chance, né? A chance que Deus dá. E eu tenho certeza, pastor Wilton, que esse testemunho, neste momento que tem pessoas que estão passando por curiosidade no YouTube, falou, deixa eu assistir um pouquinho. Sim. E esse testemunho está impactando vidas, eu creio, entrando em lares. Eu creio. Então, agora Deus levanta o Senhor com o ministério da pregação. Sim. Ministério da pregação, a gente vai mover o que... É de pregador para pregador. Oh, Jesus, olha aí. Ó. Então, a gente começa como a palavra de Deus mesmo diz, né? Que a gente tem que começar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A gente começa mesmo dentro da nossa pátria, da nossa terra, né? E eu comecei a pregar aqui, na região, receber convite. Quando a gente estava conversando, antes mesmo de começar o podcast, conversando com o nosso amigo aqui, gastei muito sapato andando em Hortolândia pregando. Às vezes o sapato estava bom, a meia estava furada, às vezes a meia estava furada, às vezes o sapato estava bom.
usando o terno de doação que muitos doavam. E às vezes alguém, Deus tocava, abençoava, dava terno novo para a gente. Até tem uma pessoa que você conhece, que é um grande pregador aqui da nossa cidade, por nome de Moisés Goulart, conhece? Conheço. Congregamos junto. Também o pastor Benedito Damasceno, pastora Vilma, pastora Regina. Eu congreguei um tempo na Monte do Senhor, fui curado espiritualmente lá também. E assim, as portas começaram a se abrir para pregar. Sim. Aqui dentro da cidade. E eu lembro que no ano de 2016, meu primo Samuel está começando a mexer com o Photoshop. E aí eu peguei, tirei umas fotos em alta resolução. Na época eu era magrinho, estava assim, tão cheinho assim, que Deus abençoou, né? E eu ganhei um terno do missionário Ubirajara. Conheço. Meu amigo, ó, há muitos anos, desde quando ele chegou da Bahia aqui. E ele me deu um terno cinza, ele vendia terno e o Samir vendia sapato para os pregadores nas igrejas que eles iam, né? E aí eu ganhei aquele terno, eu fui, tirei foto com aquele terno e meu primo fez uma arte para mim, verde, o fundo era, tudo quadriculado. E aí coloquei lá, agendas abertas, coloquei um telefone lá, não tinha o WhatsApp ainda na época. Sim. E aí, quando eu soltei esse cartaz, eu fiquei até com vergonha de soltar. Porque quem soltava cartaz era o pessoal que ia lá nos Gideões, Camboriú, Marco Feliciano, pessoal mais assim. E eu tava caindo ali, entrando na época de meio que já pregava, mas meio assim como diz o ditado, tava meio caindo de paraquedas no negócio. Sim. E crendo nas promessas que Deus tinha me feito, porque desde os meus 5 anos Deus prometeu que ia me levar para os 4 cantos da terra para pregar a palavra. Só que era uma coisa muito distante, uma coisa muito assim, sabe? Não tinha conhecimento de marketing nem de nada. E não tinha ninguém para ajudar, para bancar, para financiar. Não tinha empresário, agência nem nada. E aí o que aconteceu? Meu primo fez essa arte para mim, eu fiquei feliz, soltei. Quando eu soltei a arte, você sabe como é que é, né? Tem os que apoiam e tem aqueles que tacam a pedra. E falam, esse aí nunca vai sair da cidade. Só que o pastor Moisés Goulart, ele falou para mim um dia na porta da igreja Monte do Senhor Sede, lá no Rosolém. Sim. Aqui em Hortolândia, falou assim, todo mundo te conhece como o menino do violão. Só que se Deus te chamou para você pregar e Deus está te usando, agarra toda oportunidade que tiver. Converse com o pastor, esteja aqui na Santa Ceia, na reunião de obreiros, na reunião do pessoal do grupo de louvor. Não falte nas quarta-feiras, que nós precisamos ser para tocar o violão, para tocar os de mistério que a pastora Vilma cantava. Sim. Né? E vai fazer a obra. Ele foi a primeira pessoa que me incentivou. Ele podia me debochar de mim porque ele já estava estudando teologia, ele já era um cara mais experiente, ele já era obreiro, não mais tempo que eu, mas não, ele me apoiou. E aí, irmão, a gente começou a pregar aqui e não demorou muito, no ano de 2016 mesmo, eu fiquei doente, eu tive um começo de infarto. E aí, nessa situação, um pastor, que foi o primeiro pastor que me convidou para pregar no Brasil, fora do estado de São Paulo. Sim. Foi o pastor Rogério Alcântara, da cidade de Jandaia do Sul, no Paraná. E ele viu a minha esposa postando que eu estava ruim, pedindo oração. Ele entrou em contato com a minha esposa e ele foi a primeira pessoa que bancou passagem para mim, lugar para mim ficar, sabe? E aí ele me chamou, sem me conhecer, sem indicação, sem nada. Então ele falou, Deus colocou no meu coração para convidar esse rapaz para vir aqui. Eu não conheço, mas pode passar o número da conta. Quando ele melhorar, ele vê, irmão, foi falar melhorar, uma semana eu tava bala. O desejo de pregar e fazer a obra tão grande, né? Já tava melhor. Arrumei as malas, ele mandou o dinheiro e fui pro Paraná. Ele me deixou 4 dias trancado dentro da casa dele, só me observando, para ver se eu era um homem de oração, se ele podia confiar, tudo. Preguei depois na igreja dele, fui na sede deles em Sarandi. Na época, o saudoso pastor Clementino Souza era o presidente do campo da missão lá. E aí foi a minha primeira viagem. Aí as pessoas começaram a dar aquela olhada meio... mas não foi só a primeira. E aí Deus, né, por misericórdia, ele me levou em 10 estados para pregar. Foi o pastor Rogério Alcântara que me levou para pregar na primeira extensão dos Gideões na cidade de Pérola. E longe, mas ele bancou, ele falou assim, você vai abrir o congresso, você vai fechar o congresso, né? Sim. Aí estava lá o pastor Juscelino, segundo vice-presidente dos Gideões, hoje na atual gestão. Estava lá o saudoso pastor Donizete Moraes, que era o que coordenava a extensão dos Gideões lá,
aqui em Camboriú e aqui no Brasil exterior. Era o pessoal que fazia as viagens missionárias. E aí, pastor, Deus me provou nesse dia lá em 2016, na extensão de Gideões em Pérola, mas Deus honrou. Sim. 23 almas, nunca vou esquecer, aceitaram Jesus. A mensagem foi uma mensagem... se algumas pessoas acham que o Júnior Trovão, alguns pastores aí batia, irmão, eu era conhecido em Hortolândia como Hilton Marreteiro. Porque todo lugar que ia pregar era só exortação. Não tinha bálsamo, não tinha uma palavra de ânimo, não tinha uma palavra, sabe, de ajuda. Era só para bater. E aí, por causa talvez disso também, muitas pessoas falaram assim, não vai para frente. E preguei, nunca vou esquecer, sobre Joel 2,19. E aí, ainda há semente no celeiro? E pregamos, irmão. E foi uma cajadada de exortação daquela. E o pastor de lá já me levou para Jandaia do Sul, para outra extensão de Gideões, que ele também era responsável. Sim. Aí foi a prova de fogo, foi onde eu tremi nas pernas, porque quando eu cheguei lá, ali tá todo o pessoal de viagem dos Gideões, ainda estava lá pastor Lorinaldo Miranda, foi quando eu conheci Lorinaldo Miranda, pregador de Gideões, e iria pregar o pastor Júlio Ribeiro, não aquele de Campinas, mas o de Santa Catarina também, que era lá do campo da missão lá. Sim. E quando eu estou pregando, eles chegam lá. Pastor, quando eu vi que era um neguinho que falava assim, você está muito quietinho, você não é assim? Irmão, foi difícil, mas graças a Deus consegui terminar de pregar. E aí, Deus abriu porta, colocou pessoas no meu caminho. Fui pregar em Camboriú, na sede lá dos Gideões. Já preguei umas 5, 6 vezes, pela mão do pastor Sérgio Travasso, que é o pastor dirigente da Manhã com Deus lá, todo sábado tem. Também o pastor Júnior Pereira, também já esteve na minha casa muitas vezes, já tive muitas vezes na casa dele, me indicou lá também em Camboriú. E Deus, ele começou a abrir as portas. E aí eu fui para Goiás, eu fui para o Rio de Janeiro, no Couto da Laje da Alcinha. Deus começou a abrir porta e amizades são pontes que Deus coloca no nosso caminho. Certo. Né? E as pessoas também começaram a enxergar Deus na nossa vida. A gente nunca teve condição financeira, mas sempre teve ousadia. Deus sempre também deu inteligência para a gente, estratégia para trabalhar. E aí as portas foram se abrindo. Dentro da cidade, os olhares começaram a mudar. Deus começou a fazer cura, milagre, viaja para lá e viaja para cá. E, graças a Deus, hoje, Deus deu uma nova reputação, um novo nome. E nós também, por bondade e misericórdia do Senhor, fazendo a obra e pregando a palavra de Deus aonde chamar. Certo. É isso. Nós estamos aqui no podcast O Testemunha. Pastor, e hoje, como que é? O que é ser um pregador itinerante? O homem é teólogo, bacharel em teologia, obreiro, tem pastor, tem família, é abençoado, diz que não tem essa chamada. Estava aqui agora há pouco, vou contar no... Estava aqui agora há pouco, aqui receber ligação para empregar, gente. Valoriza. Mas Deus tem nos abençoado. Nós somos organizador da Vigília dos Vasos Escolhidos, estamos há 4 anos na cidade de Hortolândia. A vigília só tem crescido. Cada ano Deus tem acrescentado, tem batizado, renovado pessoas ali. O senhor está convidado para participar, eu acho que agora é em junho. A próxima estaremos lá. Mas tem uma oportunidade aí, pode vir, meu pastor, é benção. E Deus tem colocado esse projeto em nossas mãos. Como esse estúdio também aqui, o estúdio faz parte dos Vasos Escolhidos, mas o podcast é o testemunho. Bem pequenininho ali, anônimos. Me diga uma coisa agora. Saiu do itinerante agora para ficar como pastor. Conta um pouco dessa experiência, pastor, uma mudança. Porque para mim, para quem está acostumado, é que anda muito, né? É cansativo, só que quando você chega para dentro de 4 paredes, também aí já entra o lado psicológico, entra aqueles problemas que você tem que ter. Não é jogo de cintura. O cristão não fala jogo de cintura, fala sabedoria de Deus para lidar. Olha, respondendo a primeira pergunta dentro do contexto sobre a itinerância, nem tudo que as redes sociais mostram, o que aparece se posta lá, é a realidade que
a pessoa que está apostando vive, né? E assim, Deus me apresentou muita gente boa. Gente que me ajudou demais. E eu sou grato a eles. Sou grato primeiramente a Deus, mas a eles também. Porque ninguém é tão ninguém que não precise de alguém. Verdade. Só que hoje a itinerância está muito mais ligada a status, a fama, do que realmente o propósito que é a itinerância. Se você procurar no dicionário Aurélio o que é itinerância, é alguém que foi enviado com uma missão ou um propósito. Entendeu? E hoje, o que acontece é esse papel de ser realmente comissionado e enviado por Deus, poucos são que têm esse chamado e que teve na sua vida alguém que liberou essa ordem para a pessoa executar esse ministério. E alguns, infelizmente, não têm ainda maturidade suficiente ou estrutura para exercer. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que ser itinerante é andar de avião, entendeu? E não é. É como o texto que você leu aí em 1 Pedro, é o que? É estar disposto a tudo. É ter os momentos de alegria, mas padecer também pelo Evangelho. Entendeu? E não abrir mão do chamado do ministério, independente se você for bem recebido numa cidade ou não. É ir entregar a mensagem e fazer a obra de Deus. E não é só em cima do altar. Porque você tem que ir lá ministrar a palavra. Mas eu tenho por costume, sempre tive, e alguém me levava para pregar, eu ia, chegava na cidade mais cedo. Se tivesse que evangelizar na cidade, a gente ia entregar para frente da rua e à noite a gente ia pregar. Muito bem. Então, o que acontece? A itinerância, eu já passei 19 horas dentro de ônibus. Eu já andei dias dentro de ônibus. Às vezes, eu andei de avião muito poucas vezes. Hoje, a maioria dos pregadores que estão itinerantes, hoje alguns cantores, já começam andando no avião. E eu não sou tão velho assim, apesar dessa carinha de 50, eu tenho 35, vou fazer 36 anos. Só que já fui pregar a pé, de voltar a pé. Eu já fui em lugares que a igreja não tinha condição para abençoar, entendeu? Sim. Já preguei em lugares que a igreja tinha muita condição. Já fui em lugares que fui muito bem tratado. E já fui em lugares que me trataram da pior forma possível. E alguns mudaram seu comportamento depois de eu vir pregar a mensagem e o Espírito Santo de Deus manifestar os dons, curar, libertar, as pessoas olharem para você diferente, né? Porque hoje, se você chegar em determinados lugares, você é pregador, você sabe, alguns líderes em alguns lugares olham o carro que você chega, se você vem de avião, se você perde um X de oferta. Eles vão olhar a tua aparência, vai perguntar se você é um teólogo, tal, tudo. E é importante ter a graça e o conhecimento, tudo. Verdade. Mas as experiências que você vai passar na estrada, nas igrejas, porque nós estamos de um tempo que os pregadores ficavam na casa pastoral ou na casa do pastor. Agora, existe outras exigências, não que não seja bom. Por quê? Porque a família, talvez, do pastor tem a sua rotina e o pregador também precisa ter também um certo conforto e ter também a sua privacidade preservada. Exato. Mas tem que ter o quê? Equilíbrio, porque muitos começam pregando ou até cantando e o que acontece? Se frustra e acaba morrendo no meio da caminhada. E, às vezes, por falta de um apoio, de um aconselhamento, talvez de ser um pouco mais mentoreado, pastorado, ele se perde no meio do caminho. Só que sofri, como todo pregador sofre no começo, ainda sofro um pouco, entendeu? Sim. Mas, irmão, é gratificante quando você vê as almas se rendendo, quando você vê as pessoas dizendo a palavra que você ministrou, falou meu coração. Bem, a mensagem estava sendo pregada porque você estava lá dentro, estava sendo alcançado também quem estava lá fora. Então, não tem coisa mais gratificante que isso. Todo mundo quer honra, todo mundo quer ter o crescimento, todo mundo quer ter fama. Tanto porque, dependendo da versão que você lê da Bíblia, talvez a NVI, vai estar escrito que quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele, vou te fazer uma grande nação. E ele fala, o texto também fala assim, que Deus iria honrar a vida dele. Em algumas traduções fala, te darei fama. Não é problema ter fama. Sim. O problema é você saber administrar os dons e aquilo que o dom vai trazer na sua vida. Exato. Porque pode ser bênção,
como também pode trazer algumas dificuldades, frustrações e até mesmo tirar você do propósito que Deus colocou na sua vida. Verdade. Esse é o podcast O Testemunho. Nós estamos aqui chegando à conclusão. Pastor Wilton Branco, outra hora ele estava lá, ia lá, deixava a mensagem, ganhava a alma e falava como eu falo, ó. Quando eu voltar aqui, eu vou perguntar, e aquela alma lá, pastor, como é que tá? Exatamente. Conta aí, pastor Wilton. Pastorear já é mais diferente, né? Porque o itinerante, ele vem, prega a mensagem, as almas são salvas pelo poder da palavra e do evangelho, mas fica na responsabilidade do pastor de ensinar, instruir, para depois levantar, consagrar um obreiro para enviar. Agora, ser pastor de igreja é completamente diferente. É você estar com a sua família, colocar a sua família também. Não que os itinerantes não tenham que deixar a sua família não sofre por causa da ausência, porque eu mesmo sofri, eu não vi meu filho mais velho crescer, porque eu estava na estrada pregando, dias fora, meses fora, fiquei 30 dias já fora de casa. Mas, depois que o Senhor colocou na minha mão a incumbência de pastorear, agora eu já tive mais oportunidade de estar perto dos meus filhos, da criação deles, mais perto da minha esposa. Sim. Mais assim, aqui, quando eu comecei aqui a pastorear aqui dentro da cidade, né? E assim, Deus, ele moveu muito, me abençoou muito através do pastorado. Só que o pastor sofre. Somente ministério novo ou ministério dependente, a maioria sofre porque tem que pagar aluguel da igreja. É estrutura, você quer que melhorar da melhor condição para os membros chegar e poder cultuar. É visita no lar, é você visitar o hospital, um crente que está lá, ou fazer até mesmo uma capelania, ir lá fazer um trabalho para as pessoas que estão ali dentro. É você dirigir vigília, como você faz. É você fazer a vigília para arrecadar alimentos, para ajudar quem precisa. É você acompanhar as ovelhas, o pregador vem, prega, às vezes até o próprio pastor da igreja prega e Deus salva, é você ir atrás, procurar um endereço, é você abrir mão, às vezes, da tua família, você abrir mão de ir para uma praia para poder ajudar a pagar o aluguel da igreja que não fechou, que a conta dela não fechou, sim, não chegou naquele total que precisava, você lidar com sonhos de muita gente, é você lidar com temperamento de muitas pessoas. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar, tem gente que você tem que ser mais um pouco cuidadoso para lidar com ela. Cada um tem um problema, cada um tem uma criação. Então, assim, o ministério pastoral, se o pregador ele tem que ser um bom teólogo, o pastor ele tem que ser um eterno estudante. Por quê? Porque é o pastor, sim, que vai ministrar a palavra no culto do velório. É o pastor que vai ministrar a palavra quando o casal está se separando, quando o filho da irmã está na droga, quando a situação da família entra em crise. É o pastor que vai lá. Essa é a missão. Tanto que no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 15, diz o quê? Procura saber o estado que está as tuas ovelhas. E quem me conhece aqui na cidade, até mesmo lá onde eu moro hoje, lá na cidade de Almirante Tamandaré, lá em Curitiba, sabe que eu sou um pastor que vou atrás, que oro, subo o monte, levo a pessoa para o monte comigo, bato chinelo, e gastei muito chinelo andando, indo na casa de irmão, sapato, sim, ou agora que tem a tecnologia Uber, tudo mais. Por quê? Porque se o pastor não correr atrás das ovelhas, se o pastor não evangelizar, se o pastor não ensinar, não doutrinar, às vezes exortar, botar até meio fora de modo que eu vou falar, disciplinar às vezes quando é necessário, sim, por amor àquela alma. Irmão, a igreja não anda. E eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a limpar a igreja, eu aprendi a reformar a igreja, eu aprendi a mexer com Photoshop, às vezes não tem dinheiro para pagar, para fazer um cartaz, para colocar, sim, na igreja. Não tinha Canva na época, não tinha esses aplicativos que auxilia, né? Sim. Então, algo importante dizer, o pastor Benedito Damasceno congregou na mesma igreja que eu. E, para os irmãos verem, na época, eu queria fazer o curso de teologia. Eu não tinha condição de fazer o curso de teologia. Mas, mesmo assim, eu ia no núcleo teológico. Na época, era R$35, com o livro incluso para fazer a teologia. Sim. E eu
Fui fazer a teologia sem inscrição, andava daqui no Nova Hortolândia, tamanha era a sede, para aprender, para pregar e para também ser um bom obreiro, né? Porque o livro de Timóteo fala, né, que a gente tem que ser um obreiro provado, Sim, e aprovado. Então, o ministério pastoral, irmão, é um ministério solitário, é um ministério que você chora sozinho, você sofre muito. A ingratidão é algo muito presente no ministério pastoral de quem dirige a igreja. E a gente tem crises também emocional. Então, o pastor ele tem que ter um equilíbrio. É a família dele que ele tem que pastorear, seu primeiro sacerdote, é a igreja que ele tem que administrar e é a vida espiritual da igreja que ele tem que conduzir. Então, irmão, ser pastor é terrível, mas é uma coisa maravilhosa. Não foi na itinerância. Na itinerância, vamos dizer assim, os lombos foi só amaciado. Sim. Mas quando foi para que Deus me levantou para ser pastor de igreja, aí foi para carregar as marcas do Evangelho. E para carregar as marcas do Evangelho, você tem que estar disposto a tudo e não perder o foco. Por quê? Porque a Bíblia fala, no livro de Êxodo, que o povo tirou Moisés da terra prometida, da terrena, tirou ele da Canaã, né? Sim. Só que Deus é tão misericordioso que deu uma Canaã muito melhor do que eu queria receber terrena. E Deus preparou Josué para levar o povo para receber e entrar na terra prometida. Então, assim, eu aprendo duas coisas. A igreja e as ovelhas podem tirar o pastor do céu, sim. Pode tirar ele do foco. Pode fazer ele, talvez, ter um ministério frustrado. Mas a mesma igreja também tem o poder de constituir líder, de treinar e preparar o líder. E também o pastor, ele tem algo que é maravilhoso, que Moisés ensina. Ele não tem problema de entender que Deus vai levantar alguém que talvez ele está instruindo, ensinando uma ovelha dele e que depois vai substituir ele. Certo. Então, o ministério pastoral, eu falo para você, se Deus não te chamou para ser pastor, fica tranquilo, é melhor ser alimentado lá na cadeira, lá no banco, ajuda no departamento da igreja, porque a partir do momento que você aceitar o chamado de Deus e Deus ter te chamado, prepara, porque o Senhor vai te provar no fogo como um vaso de ouro. E também a gente passava naquela época que era o contra a teologia ser introduzida dentro das igrejas. Hoje nós vivemos o oposto. Hoje, se o obreiro, quando ele está ali para ser consagrado ao ministério, se ele não tiver uma teologia básica e tudo, o pastor dele vai falar, não, você precisa, para não ficar falando algo que... Heresia. A heresia principalmente. E como que o senhor enxerga hoje, no seu ponto de vista? Como que o senhor vê hoje ir de fazer discípulo? Olha, eu disse aqui já que ninguém é tão alguém que não precise de alguém. Eu vivi essa fase que você viveu, que o povo pregava contra a teologia. Também vi a parte que falavam que os bichinhos da Disney tinha tudo demônio, e saíram e botaram fogo em tudo que era bichinho. Eu vivi isso aí também. Só que assim, irmãos, e você jovem pregador, obreiro, eu me admiro muito quando eu vejo o pastor, tive o prazer de pregar e conhecer ele lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Natal, em 2017, o reverendo Napoleão Falcão, e ouvir aquele homem pregar é uma coisa fora de sério, né? Ouvi também o pastor Gisel Gomes, né? Até foi um dos primeiros pregadores junto com o pastor Napoleão Falcão lá nos Gideões. Uma pessoa que eu ainda quero conhecer. Deus vai me dar essa oportunidade de descer a sepultura ou se arrebatar a igreja. Pastor José Carlos de Lima. Sim. Aquele homem tem uma sabedoria para ensinar, para instruir muito grande. Aí eu falo, se Salomão teve 28 conselheiros, por que eu não posso ter, ou não posso desejar ter um mentor, certo, um ancião, para poder nos ensinar? Sabe por quê? Porque assim, o Abílio Santana tem uma frase que fala, que ele sempre prega e fala assim, a árvore que não lembra das suas raízes, ela está sujeita a cair. Então, os pastores antigos, eles veem desbravando. E eu falo, experiência que eu vivi, cada um tem a sua e eu respeito a de todos. Eu só aguentei passar o processo pregando
e sendo um pastor por causa daqueles antigos pastores que eu tinha, que era linha dura. Que era proibido, irmão, jogar bola. Falava que estava chutando a cabeça de João Batista. Era proibido. Chegar nesse Até o ponto técnico mesmo. deu risada. Irmão, a Coca-Cola, se virasse o nome, era do cão. Entendeu? Mas assim, é importante estudar. Mas é importante também dar honra aos pastores que estão sendo jubilados. Ter a humildade de sentar e ouvir os pastores mais velhos, porque eles têm muito a ensinar. Porque eles vieram antes de nós desbravando e abrindo o campo para nós hoje poder passar. Então, os pastores que estão aí veteranos, ó, aqui em Hortolândia tinha o pastor Oswaldo Fonseca, presidente do campo de Madureira aqui. Sim. Pastor Manuel Ferreira, presidente da Debrais. Pastor Zé Ueto Bezerra da Costa, sim, presidente da Missão. Pastor Damasceno, aqui também, aqui na cidade de Sumaré. Tantos outros. Eles vieram desbravando, construindo o templo, ensinando. Eu acho que quem nunca pegou aquela revistinha da ETAD, ou da sim, CPAD, ou da Betel para estudar e ir lá para a escola dominical. Quem não passou por esse processo, quem não teve essa oportunidade, muitos deles não conseguiram, e alguns que não têm oportunidade não vão conseguir prevalecer no ministério em nada, porque não foi embasado na palavra, não tiveram a sua casa edificada na rocha. E você crescer na graça, no conhecimento, pecado é a falta de ou excesso de. E a instrução é a mesma coisa. Tenha graça e tenha conhecimento. Se você tiver equilíbrio na sua vida em tudo, vou confessar meu pecado aqui agora. Se eu queria ser mais jovem e ter a cabeça que eu tenho hoje. Porque muitas coisas que eu falei, muitas decisões e atitudes que eu tomei, eu tomaria diferente. Sim. Por quê? Porque a maturidade vem, o tempo vai passando, você vai ganhando equilíbrio e experiência, tanto para viver quanto também para fazer a obra. Glória a Deus. Nós estamos chegando aqui ao final deste podcast, O Testemunho. Privilégio de receber aqui meu amigo lá da cidade de Curitiba. Eu aproveitei. Sabia que ontem ele estava aqui na cidade pregando, inclusive pregou lá na igreja ao qual nós congregamos. E eu digo, vamos conosco lá, vamos gravar. Pastor, muitíssimo obrigado. Deus abençoe o senhor, seu ministério, sua família. Amém. As portas estão abertas, não somente aqui no estúdio, mas vá lá também na Vigília dos Vasos Escolhidos. Vai ser um prazer enorme recebê-lo. E fique à vontade aí para fazer a conclusão aí, se quiser falar algum projeto seu aí. Agradecer você por abrir a porta do seu podcast, o podcast Testemunho. Aí eu também pelo projeto Vigília dos Vasos Escolhidos. Agradecendo você, o pastor Damasceno, que me convidou para pregar na igreja dele, conheci há muitos anos, homem de Deus, né? É você que eu venho acompanhando o seu trabalho, mesmo lá de longe, lá de Curitiba. É uma honra sempre estar na minha cidade, que eu nasci aqui em Hortolândia, estar sempre no Senhor pregando. E, como eu falei, eu vou dar um furo de reportagem, como diz o nosso amigo aqui da técnica. Dentro de 90 dias vai sair um livro que eu escrevi pela editora Vida. Eu escrevi um livro para obreiro, para itinerante, um livro aí que vai ter aproximadamente 160 páginas, o livro, e com base teológica, com base de experiência, meu testemunho de uma forma mais detalhada de tudo que eu passei, do que eu vivi dentro da obra do Senhor, com a foto de pessoas que eu conheci, com agradecimento também a algumas pessoas, e que a gente escrevemos com algo muito sobrenatural, porque fazia 4 anos que o Senhor tinha colocado no meu coração de escrever, só que eu não me sentia preparado, eu não me sentia capacitado, eu achava que eu não tinha condição ainda de base teológica para poder escrever, e quando foi esse ano, em 14 dias, nós escrevemos esse livro. Foi, irmão, escrevi à mão, e depois digitalizei tudo, enviei para 2 editoras, e Deus abriu essa porta. E o único objetivo é dizer que para você, que já foi igual eu, que estive 7 anos no mundo, ou você que nunca aceitou a Jesus, ou você que está desviado, afastado da presença do Senhor, que Deus tem poder de tirar você do monturo, tirar você do lixo, tirar você do meio do descrédito e da desonra,
e colocar você aqui, ó, entre os príncipes da terra. Pregador, teólogo, outro irmão que está aqui na técnica, aqui, crente, salvo, tem a família dele abençoada, pastor Benito Damasceno, tantos outros lugares que eu passei, e eu tenho certeza, irmãos, que vai somar, vai agregar coisas que ninguém tem coragem de contar para itinerante, para cantor, de como funciona, e funcionou e funcionava em alguns lugares. Está lá escrito, quem quiser saber vai ter que ir lá comprar e ler. E para aqui nós também viemos aprender a valorizar os homens de Deus que Deus colocou dentro da casa dele para servir e para cuidar da gente. Porque ninguém nasceu pastor, tudo que nasce grande é anomalia. Então, todo mundo tem um começo e todo mundo tem alguém que um dia botou a mão na nossa cabeça, que deu um voto de confiança para a gente chegar e estar aqui no podcast O Testemunho. Amém? Deus abençoe. Que Deus vai abençoar. Sei que grandes coisas a partir dessa noite aqui Deus vai fazer nesse podcast. E quando tiver já com 10 milhões de seguidores, lembra do Neguinho? Traz o Neguinho de volta. Tá bom? E tá convidado para ir no meu lá no Paraná também. Vai ser um dos primeiros. Tudo tá bem, bom? meu pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, é isso, meus irmãos. Estamos aqui encerrando. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E cada vez mais meu coração se alegra porque a gente convida e os pastores, evangelistas, cantores, na humildade, têm aceitado o nosso convite. Pastor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, meu amigo. Que Deus venha abrir, escancar a porta do céu, abrir as portas também aí no podcast, e que aquilo que o homem não pode dar, o Senhor vai derramar e oferecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. É benção. Amém.